Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo da unidade curricular de Planejamento e Controle de Produção. Então, pessoal, iniciando hoje, nós vamos falar um pouquinho fica difícil, né? Da nossa primeira avaliação online, né? Então, semana passada, eu alertei vocês que nós teríamos duas avaliações online e a primeira abre hoje, né? Então, ó, abriu hoje, na verdade, né? Abriu hoje à meia-noite, né, no caso, e vai ficar aberta até o dia 3 de março, tá? Então essa é a nossa primeira avaliação online, e depois, no dia 17, vai abrir a segunda. Mas eu quero que vocês foquem nessa primeira, tá? Nessa primeira vão ter assuntos aí, tanto da semana passada, quanto assuntos dessa semana, tá? E alguns outros assuntos que, obviamente, ficaram lá no livro didático que vocês têm que estudar no EAD. Então, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar aqui no AVA, ok? Que eu auxilio vocês sem nenhum problema. Show de bola? Então vamos para a nossa segunda aula de hoje. A nossa segunda aula desta unidade curricular aqui. Hoje nós vamos falar efetivamente, aí pessoal, começar a falar efetivamente. Semana passada nós temos alguns materiais que são usados, né, na questão da produção, tudo isso. E nós vamos começar efetualmente a falar de planejamento, né? E quando a gente fala de planejamento, controle de produção, tudo isso, tem uma palavrinha, né? Que ela vem, duas palavrinhas, na verdade, um termo, né? Que é muito, muito, muito utilizado e todas as pessoas que já trabalham nesse ramo, né? Já sabem muito bem o que é o tal do Lean Manufacturing, tá? Manufacturing, desculpa. É uma nomenclatura em inglês, né? E o Lean Manufacturing, pessoal, é um sistema de gestão, né? Então, não é uma ferramenta, ele é um sistema inteiro de gestão, tá? Que tem como objetivo aumentar a eficiência da empresa e a produtividade da empresa. Então, combina bem aí com a prática, né, de controle e planejamento de produção, tá? Essas melhorias, para que a gente consiga alcançar uma melhor eficiência e uma melhor produtividade, tá? Essas melhorias são realizadas através de redução de erros e redução de redundâncias na produção industrial. Esse é um modelo que tem como base o toyotismo, ou sistema, ou modelo Toyota de produção, né? O modelo Toyota de produção foi desenvolvido pelo Taiichi Ohno, obviamente na montadora Toyota, tá? Ele era um engenheiro da fábrica, ok? E o Lean Manufacturing vem por conta disso, existe por conta disso, né? E aí, pessoal, eu falei ali que um dos objetivos, não, né? Mas a gente vai alcançar os objetivos do Lean Manufacturing, reduzindo o desperdício, né? E quando a gente ouve assim, reduzir desperdício, parece um pouco óbvio, né? Parece que todo mundo quer, quer reduzir desperdício, né? Parece bem simples, né? Porém, pessoal, alguns desperdícios que são gerados ao longo do processo são desperdícios ou difíceis de eliminar, ou difíceis de a gente enxergar aquele desperdício, tá? Então, por exemplo, o Lean Manufacturing trabalha com uma eliminação de 8 desperdícios: superprodução, estoque, desperdício intelectual, movimentos desnecessários, espera, processos desnecessários, defeito e retrabalho e transporte, tá? Então, em cima desses 8 desperdícios que a fábrica pode ter, o Lean Manufacturing trabalha para a gente poder chegar aqui, ó, eliminar, reduzir os erros, reduzir as redundâncias, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade em cima disso, né? E aí, pessoal, o Lean Manufacturing, ela é um modelo, né? É um modelo de gestão que ele é de melhoria contínua. E essa prática constante de estar reduzindo esses desperdícios, né? De mitigar, no caso, diminuir, né? De eliminar esses desperdícios, acaba sendo rotineiro na fábrica, quando a gente aplica os processos do Lean Manufacturing, né? Então, isso auxilia muito a fábrica. Por quê? Por exemplo, eu sei que tem um desperdício lá de superprodução. Eu resolvo isso. Resolvendo isso, eu consigo observar que eu tenho um outro problema, que é um problema de espera, ou eu tenho um problema de desperdício intelectual. E nisso eu vou observando e resolvendo. Por quê? Porque o Lean Manufacturing ele nos leva a ter esse olhar, certo? E aí, pessoal, dentro da filosofia do Lean Manufacturing, existem 4 pontos que são extremamente importantes. O primeiro ponto é a melhora na qualidade, né? Então,
boa parte dessas atividades que são feitas numa produção enxuta, né, ela é dedicada exclusivamente por melhorias. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida que novas falhas vão aparecendo, novas técnicas de resolução de problema também vão aparecendo e vão sendo utilizadas para encontrar essas causas e prevenir, certo? Isso acontece o quê? Acontece que eu vou aumentar o nível de qualidade do meu produto ali, ok? Segundo ponto do Lean Manufacturing, melhora na gestão visual. Se eu aplicar o Lean Manufacturing de maneira correta, a planta da fábrica ela é configurada, né? A planta é a forma como os setores, as máquinas estão distribuídos, né? Então, a planta da fábrica ela é configurada para que todos possam avaliar a área utilizando um escaneamento visual. O que isso quer dizer? Eu chego no lugar, eu bato meu olho e eu consigo enxergar a fábrica inteira. Por que o Lean Manufacturing prega isso? Porque se eu tenho qualquer anormalidade no meu processo, com um escaneamento visual eu vejo aonde está o problema. Então é muito importante essa questão da melhora na gestão visual. Terceiro ponto, maior segurança no ambiente de trabalho. Uma das ferramentas que se utiliza na metodologia do Lean Manufacturing é o 5S. O 5S é um conjunto de 5 práticas, tá? Essas 5 práticas são realizadas na empresa, tá? E a gente tem, o nome é 5S porque são 5 sensos, né? Então é o senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de higiene e saúde e senso de autodisciplina. Quando eu aplico os 5 sensos que não podem ser aplicados separadamente, né? Eu tenho que aplicar um, depois que o primeiro está aplicado, eu tenho que aplicar o outro até chegar no quinto, tá? Eu consigo tornar o meu ambiente de trabalho muito melhor identificado, muito mais higiênico e com muita maior segurança, tá? E o quarto ponto é a melhora no clima organizacional. Quando eu envolvo todos os funcionários nesses 3 pontos que eu mostrei, os funcionários começam a ter um outro olhar para a empresa, que é aquele olhar de que eles fazem parte do negócio e se sentirem importantes para a empresa. E isso faz com que todas as pessoas criem um clima melhor dentro da empresa para poder trabalhar. Beleza? E aí, pessoal, no Lean Manufacturing, né? Eu falei que é uma metodologia. E dentro de uma metodologia, a gente tem uma série de ferramentas. Ah, professor, tenho que usar todas as ferramentas? Não. O que o Lean Manufacturing prega é que a gente consiga usar a ferramenta correta, no lugar correto, na quantidade correta. Certo? Então, a gente tem que saber muito bem do nosso processo para poder entender e saber qual ferramenta eu vou aplicar ali para ter uma melhora. Certo? E aí, eu posso aplicar uma, eu posso aplicar 2, 3, 4. Aí a gente tem um monte, né? Tem Jidoka, tem Kaizen, 5S, Pokayoke, Renjunka, Just in Time. Tem várias ferramentas da qualidade, não. Várias ferramentas que eu posso aplicar, tá? Na aula de hoje a gente vai ver 2 ferramentas, tá? Mas agora eu vou passar um videozinho aqui para falar um pouquinho do toyotismo, né? Então, o toyotismo é a raiz do Lean Manufacturing, e aí vocês vão conseguir ver alguns, eu vou falando também, a gente vai ver alguns paralelos entre o toyotismo e o Lean Manufacturing. Sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos: o que é toyotismo, seus principais princípios e grandes vantagens. Então vamos lá. 1. O que é toyotismo? Basicamente, trata-se de uma metodologia de gestão que visa otimizar processos e... Então aqui a gente já tem os primeiros, as primeiras paralelos, né, entre o toyotismo e o Lean Manufacturing, né? Que é uma metodologia de gestão, de manufacturing também, que tem como objetivo otimizar processos e reduzir desperdícios. Então, tem o mesmo paralelo, né? Então a gente começa a observar que realmente, né, o Lean Manufacturing surgiu das raízes aí do toyotismo. Reduzir desperdícios. Dessa maneira, procura-se diminuir ao máximo as possibilidades de... Diminuindo ao máximo as possibilidades de erros, né? Então, lá no Lean Manufacturing ainda a gente adiciona erros e redundâncias, né? Então, foi melhorando a ferramenta. Erros, mas sempre mantendo a qualidade esperada. Ainda foca em diminuir a quantidade de produtos em estoque. Como resultado, aumentar a eficiência de uma produção.
Ela foi criada pela Toyota no período pós-guerra, onde era preciso otimizar ao máximo os processos para evitar qualquer tipo de desperdício, e é justamente por isso que essa metodologia também pode ser chamada de sistema Toyota. Então, pessoal, no pós-guerra, né, o Japão perdeu a guerra e aí eles não tinham muito recurso, né, para poder se levantar, né? Quando um país sai perdedor de uma guerra, geralmente ele sai acabado, né? Então, pessoal, eles tinham que inventar algo, tinham que bolar algo para conseguir levantar essa indústria novamente, né? E o que eles pensaram foi: não, vamos reduzir o máximo de erro porque a gente não tem dinheiro para estar fazendo retrabalho, para estar a gente reclamando do nosso produto, de tudo isso. E aí foi inventado aí o Toyotismo, ou o sistema Toyota de Toyota produção. de produção. Ao mesmo tempo, foi a base para a metodologia Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta em português. 2. Seus principais princípios. De maneira prática, o Toyotismo se baseia em princípios para seguir a sua filosofia, e os principais são automatização, just-in-time e Kanban. Então, esses são os três principais. É porque o Kanban e o Just-in-Time são ferramentas, né? Mas são os três principais pilares aí. Automatização. Trata-se de utilizar máquinas ou a tecnologia para trabalhar de maneira automática, literalmente, com pouca interferência de uma pessoa ou profissional, por exemplo. E aqui tem um negócio muito importante, pessoal. Por quê? Lá no começo, eu falei que o Lean Manufacturing tem como objetivo diminuir, minimizar ou acabar com os erros. E quando eu troco pessoa por máquina, o que eu faço? Diminui os erros. Por quê? Uma máquina vai errar muito, muito, muito menos do que uma pessoa trabalhando. Certo? Tudo isso na tentativa de garantir mais produtividade, eficiência e qualidade para a produção geral da empresa. Just-in-time. Em suma, é uma metodologia. O just-in-time, pessoal, é uma metodologia que prega o uso de não estoque, não uso de estoque, no caso, que é a mesma coisa, mas o não uso de estoque. O que quer dizer isso? Eu aceito um pedido, eu compro o material, eu produzo o pedido, eu entrego o pedido e eu não tenho estoque. Obviamente, não serve para todas as empresas. Algumas empresas têm que ter estoque, certo? Mas, então, tenhamos um estoque reduzido. Por quê? Estoque é dinheiro parado, né? Então, por exemplo, eu comprei uma peça por 100 reais, tá? Botei lá no meu estoque. Amanhã ela vale 90, depois ela vale 80, depois ela vale 70, depois ela vale 60 e eu vou perdendo dinheiro. Muita empresa por aí já fechou e já faliu por conta de estoque, tá? Metodologia de gestão em que a empresa compra e produz apenas a quantidade exata de matérias-primas ou produtos para atender às demandas dos seus clientes no tempo certo, sem que a empresa produza, transporte, venda ou compre algo antes da hora certa. Logo, ele faz com que a empresa passe a usar seus recursos de forma mais enxuta possível, mas, ao mesmo tempo, de maneira eficiente. E Kanban. Basicamente, é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas. O Kanban é basicamente, pessoal, um esquema de fluxo de produção, tá? Onde a gente tem um quadro, né, dividido em 3 colunas: tarefas a fazer, tarefas sendo feitas e tarefas feitas. Então a gente coloca os post-its ali, todas primeiro, né, em tarefas a fazer, e a gente vai movimentando esses post-its, tá? Então é uma gestão visual, né, de processos aí ou de fluxo de produção. E projetos, que utiliza cartões coloridos ou post-its, organizando em um quadro separado por colunas. O foco é priorizar a produtividade e a organização das entregas, sempre com o objetivo de proporcionar um trabalho mais transparente, ágil e direcionado. 3. Grandes vantagens. Para conseguir reduzir os desperdícios e otimizar as produções, o Toyotismo irá ajudar a identificar possíveis erros no meio do processo e corrigi-los. Assim, será possível melhorar a produtividade da empresa no geral e em todos os setores. Além disso, por priorizar a qualidade também, conseguirá evitar que os produtos com defeitos sejam entregues, e assim a qualidade dos produtos ou serviços finais será sempre alta. E Então isso tá aí, influencia. pessoal. Quando eu diminuo, né, os meus erros, os meus defeitos, os meus retrabalhos, a qualidade do meu produto dispara, né? Ela fica muito melhor do que ela já foi um dia.
influencia diretamente na lucratividade. E, obviamente, né, o meu lucro vai ser maior. Por quê? Lucro é tudo que eu recebo menos tudo que eu gasto. Se eu não tenho mais desperdício, se eu não tenho mais retrabalho, se eu não tenho mais devolução do produto, então o que eu gasto diminui. Diminuindo, né? Eu não vou vender. Vamos supor que eu não vou vender mais por isso, mas eu vou diminuir os meus gastos. Diminuindo os meus gastos, me sobra mais dinheiro, né? Ou seja, o meu lucro é maior. Da empresa, já que com menos desperdícios e uma produção otimizada com entregas de qualidade, sua empresa conseguirá focar onde realmente importa. E dessa maneira, seus investimentos serão cada vez mais assertivos e eficientes. E o Toyotismo traz também a flexibilidade para o processo. Caso precise atender alguma sazonalidade ou uma demanda não planejada inicialmente, a reorganização dos processos é bem possível de ser feito nestes casos. Outro ponto importante é que a sua equipe estará mais motivada, porque com os processos organizados e fluindo da maneira planejada, os colaboradores da sua empresa entenderão bem as suas responsabilidades e ainda que o seu negócio está trabalhando todos os dias para proporcionar um ambiente de trabalho favorável em todos os pontos. E, por fim, E ele vai ser favorável pelo fato da gente envolver todo o pessoal e também sempre estar buscando por melhorias e eliminação de erros, né? Obviamente, tá, pessoal? Por isso que essa ferramenta ela é de melhoria contínua. Por que de melhoria contínua? Porque a gente nunca vai deixar de ter erro. Não existe empresa à prova de erro, certo? Então ela vai, assim, a gente sempre vai estar melhorando mais alguma coisa, melhorando mais alguma coisa, melhorando mais alguma coisa e assim por diante, tá? quem ganha no final também é o cliente, porque além de ter acesso a produtos ou serviços de qualidade e no tempo em que precisa, será possível receber um atendimento excelente por parte da sua empresa, principalmente pelo fato do processo de produção ser tão claro e organizado, que ficará prático entender onde possa ter um possível gargalo ou problema que não satisfaça as expectativas dos seus clientes. Essas são algumas vantagens do toyotismo, mas elas não são as únicas. Então, se tiver alguma outra vantagem ou Então é isso aí, pessoal. Esse aí é o nosso toyotismo, né? Que é a base, né? Ou o modelo Toyota de produção, que é a base do Lean Manufacturing. Beleza? Um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta para conhecer duas ferramentas que são muito utilizadas no Lean Manufacturing. Até daqui a pouco.
Vamos lá então, pessoal, conhecer as duas ferramentas que a gente vai ver hoje, duas ferramentas do Lean Manufacturing. A primeira que a gente vai ver hoje é o Poka-Yoke, né? O Poka-Yoke é uma ferramenta extremamente simples, extremamente enxuta, e geralmente ela é representada por esse sisteminha aqui, que é também extremamente simples, né? O Poka-Yoke é uma ferramenta utilizada que ele tem como missão inicial conseguir prevenir o surgimento de erros em um processo produtivo, eliminando todas as causas que podem gerar erro. Por exemplo, eu tenho esse dispositivo aqui, tá? Vamos supor que ele tem que encaixar desse jeito que ele está aqui. Mas, se eu girar ele, ele encaixa. Se eu botar para o outro lado, ele encaixa. Se eu virar ao contrário, ele encaixa. Então, ele encaixa de vários jeitos. Porém, somente um desses jeitos é o correto, tá? E aí, o que eu faço? Eu faço os quadradinhos aqui de tamanhos diferentes. Por quê? Porque aí ele só vai encaixar do jeito correto. Certo? Então o Poka-Yoke tem esse objetivo, né? De eliminar as causas geradoras já no projeto do produto ou algo do tipo, tá? Quando eu ataco a causa do erro, eu consigo eliminar isso. Mas quando eu vou atacar a causa daquele problema, mas eu não consigo ou não é conveniente, eu vou procurar como fazer isso, certo? E posso utilizar o Poka-Yoke, tá? Então, pessoal, essa prevenção de erros, ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela tem que ser lapidada, estimulada, né? Tem que virar um processo cultural dentro da empresa. Até que, quando surgir um problema na empresa, um processo tem que ser encarado como uma oportunidade de a gente estar melhorando aquele processo, tá? Então, quando aparecer um problema, eu tenho que lidar, quando eu uso o Poka-Yoke, eu tenho que lidar com uma oportunidade de eu melhorar aquele processo. O que eu posso mexer para melhorar o processo? Então, essa cultura de prevenção de problemas é uma das exigências primordiais para o funcionamento do Lean Manufacturing, né? Já que os processos autônomos, né, ou seja, que usam máquina, que funcionam sozinhas, né, tem já uma menor probabilidade de erro operacional. E é nesse princípio, né, que o Poka-Yoke se baseia, né? É a gente conseguir prevenir esses problemas, tá? E aí existem 4 tipos de Poka-Yoke: o de prevenção, o de detecção, o de valor fixo e o de etapas, tá? O de prevenção é a primeira etapa que geralmente é proposta para aplicação. Esse aqui é um Poka-Yoke que tem como objetivo eliminar de vez a causa geradora do erro, que pode estar ligada aí a várias possibilidades. Pode ser falta de treinamento, excesso de atividade manual, alta rotatividade de funcionários, ambiente desorganizado ou condições operacionais inadequadas, tá? Então, os de prevenção, a gente geralmente compara com um pendrive, né? O pendrive, ele tem ali as chapinhas dele, onde tem as ranhuras, e ele só entra no computador de um jeito. Se eu virar ele, ele não entra, se eu botar assim, não entra, então ele só encaixa de um jeito, tá? Então, o Poka-Yoke de prevenção é assim, ele previne o problema, tá? Então, se eu, por exemplo, o pendrive entrando só de um jeito, previne que eu coloque ele ao contrário, que eu coloque ele de lado e ele não funcione, porque ele só encaixa do jeito que tem que funcionar, ok? Depois eu tenho o Poka-Yoke de detecção, que pode ser de controle ou de advertência. O de detecção de controle, a finalidade dele é interromper o processo quando acontecer um erro operacional. Por exemplo, as serras circulares agora, quando você coloca algo que não é uma barra de aço, ele recolhe a serra. Por quê? Quando a pessoa está passando a barra de aço por baixo e a serra vai pegar na mão da pessoa, ele recolhe a serra e não corta a mão da pessoa. Então, esse é um Poka-Yoke de detecção de controle, tá? O Poka-Yoke de detecção de advertência vai advertir por sinais visuais ou auditivos quando surgir um erro. Por exemplo, tá? Tem na fábrica, ó, aí a gente já vai alinhar com a questão da melhora visual da fábrica, tá? Estou lá na fábrica, consigo observar com uma visada só
olho a fábrica, e lá na ponta tem uma máquina que tem como se fosse um giroflex, que quando ela dá algum problema, ela acende o giroflex. Então eu estou aqui, eu olho, eu sei que lá no fundo tem uma máquina que está dando um problema. Então esse é um Poka-Yoke de detecção de advertência, ok? Depois a gente tem o Poka-Yoke de valor físico, tá? De valor físico não, de valor fixo, desculpa. Que é o quê? Para aquele processo acontecer, tem que dar um número X de movimentos. Então, por exemplo, se eu vou montar uma máquina, eu tenho que fazer pelo menos, vou chutar um número, tá? 300 movimentos. Se eu não fizer 300 movimentos, a minha máquina não monta, certo? Então, esse é o de valor fixo. O de etapas é parecido com o de valor fixo, mas um pouco diferente. O de etapas é o seguinte, vou montar minha máquina. Se eu não seguir as etapas corretamente, no final minha máquina não funciona. Então, esse é o de etapas. Bem simples, tá? Agora um videozinho do Poka-Yoke aí a gente vai conversando. Pessoal, hoje eu trouxe aqui um exemplo bem prático, que a gente vai utilizar até um brinquedo de criança para a gente conseguir entender Esse brinquedo é o melhor exemplo de Poka-Yoke, tá? Que funciona o Poka-Yoke dentro de uma área de trabalho, né, dentro de uma fábrica, de um processo fabril. Bom, aqui nós temos o brinquedinho de criança, onde a gente tem essas peças e a gente só consegue, né, encaixar as peças correspondentes dentro da caixinha. Bom, o Poka-Yoke ele funciona basicamente da mesma maneira, pessoal. O Poka-Yoke nada mais é do que criar dentro do seu processo um dispositivo à prova de erros que faça exatamente isso, que ele não permita que algo ou uma peça ou algo que esteja errado passe a partir daquele processo. Então esse é um ótimo exemplo de Poka-Yoke, né? Por quê? Cada peça só encaixa no local onde ele deve encaixar. Ah, professor, mas aí a minha fábrica, eu não trabalho numa fábrica, trabalho numa empresa que tem processo. E sim, dá para usar também. Por quê? Eu vou fazer processos que eu só consigo avançar se o processo anterior tiver terminado, certo? Aí eu uso, por exemplo, o Poka-Yoke de etapas, né? Então, só consigo avançar se tiver terminado e se tiver tudo correto, certo? Então, o Poka-Yoke não serve só para ambiente fabril, né? Ambiente de processos também, onde a gente não fabrica nada. Então, a partir do momento que você cria qualquer dispositivo dentro do seu processo, que ele consegue evitar que determinado erro aconteça, isso pode ser chamado de Poka-Yoke. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos peças de diversos formatos que podem ir para vários processos, né, várias linhas de montagens diferentes dentro da nossa fábrica. Porém, o que acontece? Se eu consigo criar um dispositivo que consegue aceitar somente determinado formato de peça, o meu operador não consegue errar. Por exemplo, se eu tentar colocar uma peça diferente no local errado, eu não vou conseguir, porque eu vou ter um Poka-Yoke que vai evitar isso. Tá certo, pessoal? Então, o Poka-Yoke funciona basicamente dessa maneira. Então, esse aí é o Poka-Yoke. E a segunda ferramenta que a gente vai ver hoje é o Jidoka. Jidoka, pessoal, é uma palavra em japonês, tá? Que traduzida quer dizer autonomação. O que é autonomação? Autonomação é quando eu alio, né, a parte de automação, que é a parte robótica que funciona sozinho, com o ser humano. E esse também é um dos pilares do sistema Toyota de produção. É conseguir conciliar os robôs com os humanos trabalhando juntos, tá? Então esse conceito surgiu com uma máquina de tear, né? A máquina de tear é aquela de fazer tecido, né? Que ela era autoativada, que foi inventada lá pelo Toyoda Sakichi, depois dos anos de 1890. O que ele fez? Ele inseriu um dispositivo na máquina que, a partir do momento que essa máquina tivesse alguma condição inadequada, ou seja, a máquina parasse de produzir, um fio arrebentasse ou faltasse fio, né? Ou seja, quando a máquina apresentasse uma condição anormal, os produtos defeituosos paravam de produzir. A máquina parava de funcionar, certo? Então, por exemplo, tá lá o tear automático funcionando, arrebentou um fio, ela, puf, para. Isso evita o quê? Que eu tenha produtos mal produzidos, né? Ou produtos ruins para entregar para o meu cliente. Porque a máquina para. Vou lá, conserto e a máquina continua a trabalhar, tá? E aí, pessoal, com esse dispositivo, não foi mais necessário ter um operador por máquina, né?
vigiando enquanto a máquina estivesse funcionando, né? Para ver se não ia dar nenhum problema. A gente precisava de apenas um operador vigiando várias máquinas para caso alguma dessas máquinas parasse, certo? E aí eu consigo uma eficiência muito maior da minha produção, porque eu tenho menos erros, né? Menos defeitos e menos pessoas trabalhando, certo? Isso aumenta muito a eficiência. Então o Jidoka, pessoal, está relacionado diretamente a esse controle de qualidade. Então, esse conceito, né, ele é muito importante e acabou, ao longo dos anos, mudando a forma como as pessoas trabalham na empresa. Hoje, todas as máquinas têm algum tipo de dispositivo de erro, né? Outra ideia sobre o Jidoka, pessoal, é a gente diminuir o número de inspetores, né, que nem foi feito ali, por conta, né, das inspeções que eram feitas sem adicionar valor nenhum para o produto. Às vezes a máquina não dava nenhum problema. Então ele ficava ali olhando a máquina trabalhar e ganhava por isso, né? Então também não precisava mais. Aí para encerrar um videozinho sobre o Jidoka. A tradução do termo Jidoka é automação com toque humano ou autonomação. Mas o que isso significa na prática? O Jidoka está nas origens da montadora japonesa Toyota, que antes de ser uma gigante automotiva, construía teares para a produção de tecido. Em 1900, Sakichi Toyoda, pai do fundador da marca Kiichiro Toyoda, inventou e fabricou um tear a vapor que parava automaticamente caso um dos fios se partisse durante o processo, evitando que muitos metros de tecido defeituoso fossem produzidos antes que alguém percebesse. Ao longo de 100 anos, o Jidoka evoluiu e se tornou um dos pilares da Toyota Motor Company. Atualmente são instalados dispositivos automáticos para identificar, segregar defeitos e interromper a fabricação. As equipes de melhoria treinadas... Então aqui, ó, ele está verificando as caixas. Quando chegar na caixa azul, esse dispositivo aqui, ó, esse dispositivo aqui vai jogar a caixa para cá, para o recipiente de refúgio, tá? Ó, presta atenção. E com autonomia... Ó, então ele detectou que tem uma caixa com problema. Entram em ação para rapidamente identificar... Aí ele vai avançar ali a causa raiz da falha, eliminando o defeito assim que ele ocorre. E antes eu precisava ter um cara aqui olhando essa máquina trabalhar o dia inteiro para dizer, tá passando lá uma caixa azul, certo? Quando máquina e ser humano trabalham conjuntamente, temos Jidoka, daí o termo autonomação. Para se aprofundar no tema... Então, pessoal, o Jidoka é isso aí, é essa autonomação, né? É a participação do homem juntamente com a máquina, né? Então foi ali, a máquina jogou o refúgio para fora, o cara foi ali, recolheu o refúgio, tudo certo, ele pode fazer isso a cada hora, a cada meia hora, a cada um dia, a cada uma semana, né? Então ele pode fazer isso aí. Fechou? Pessoal, antes de terminar a aula de hoje, tá? Só lembrando para quem está assistindo esta gravação, que no dia 24 de fevereiro foi aberta a primeira avaliação online, ok? Não esqueçam de fazer. A avaliação online vai ficar aberta até o dia 3 de março. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar ali no AF, tá bom? Valeu, um abraço a todos.